Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Eu quero fazer um vídeo curtinho aqui sobre os anjos. Eu já fiz aí, tem no canal, 2 vídeos grandes sobre os anjos, porque a igreja celebra 2 bonitas festas. No dia 29 de setembro, a igreja celebra a festa dos arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, dia 29 de setembro. E no dia 2 de outubro, a igreja celebra a festa dos anjos da guarda, os santos anjos da guarda. Então eu fiz aí 2 vídeos grandes já sobre dia 29, a festa dos arcanjos, e dia 2, os anjos da guarda. Só que eu agora também gostaria de fazer um vídeo assim mais curto, juntando essas 2 festas, porque tem muitas dúvidas que as pessoas têm, e quando eu fiz o vídeo, talvez muita gente ainda não tinha se inscrito no canal. Então, como sempre tem gente nova, então agora eu vou gravar um vídeo menor explicando essas 2 festas num vídeo só. Primeiramente, eu quero dizer que tem muita coisa errada ensinada sobre os anjos na internet. A gente vê na televisão, na mídia, muitas coisas erradas ensinadas sobre os anjos. Tem gente que fala que eles não existem, e outros exageram, dão nomes a anjos que a gente nem sabe se existe, se é verdade. Faz um esoterismo muito grande com os anjos. Então, então, qual é a doutrina católica sobre os anjos? O que a igreja ensina sobre os anjos? Então, é isso que eu quero fazer nesse vídeo aqui, rapidinho para vocês, mas bem profundo, para você entender o que a igreja ensina sobre os anjos. Primeiramente, a igreja diz que eles existem, ok? É uma verdade de fé que os anjos existem. Se a igreja dizer for falar que os anjos não existem, tem que rasgar a Bíblia, porque a Bíblia fala dos anjos no Antigo e no Novo Testamento. A tradição da igreja fala dos anjos e o magistério da igreja também fala dos anjos. Então, as 3 colunas da igreja católica mencionam os anjos, tanto os anjos bons como os anjos maus, ok? Deus é o criador de todos os anjos. Deus criou todos os anjos bons. Alguns se tornaram maus. Foi o caso de Lúcifer, que era um anjo de luz que se rebelou contra Deus e se tornou mau. Hoje, diabo, Satanás, que todos nós sabemos. Mas Deus o criou bom. E com ele, muitos anjos maus também foram expulsos do céu. Está lá no livro do Apocalipse. Mas os anjos bons, que continuaram... A palavra anjo significa mensageiro. Ok? O anjo, ele não tem corpo. Ele é espírito, diz a carta aos Hebreus. Ele assume uma forma quando ele vem dar um recado de Deus. Não é anjo. Você não vê aí anjo aparecendo a toda hora. Não, é uma coisa rara. Alguns santos tiveram visões de anjos. As crianças de Fátima, antes de ver Nossa Senhora, tiveram contato com os anjos. Então, Deus pode, se ele quiser dar uma mensagem, que um anjo apareça. Ele vai se materializar num corpo, porque ele não tem corpo como o nosso. Depois ele vai desaparecer, tá? É um corpo espiritual, ok? Não é um corpo físico como o meu e o seu. Agora, o anjo, ele é espírito. Então, ele não é onisciente, não é onipotente, não é onipresente, mas ele pode estar em toda parte, porque ele não tem um corpo físico. Então, ele não está preso na matéria. Então, tanto o anjo bom quanto o anjo mau, ele pode estar, em vários lugares, se Deus o permitir, com a permissão de Deus. O anjo, ele só age com a permissão de Deus, tanto o anjo bom como o anjo mau. Até o demônio, para ele agir, ele tem que ter a permissão divina. É só você ler o livro de Jó, você vai entender. Ele só age com a permissão divina. Santo Agostinho compara o demônio com um cachorro preso na coleira, um pitbull. Ele só vai te morder se você for lá mexer com ele. Ok? Agora, falando dos anjos,
a igreja só sabe o nome de 3 anjos: Miguel, Gabriel e Rafael. Então, gente, não creia nesses anjos que você ouve falar aí no esoterismo, na internet. Não é verdade. Os anjos que a igreja sabe o nome: Gabriel, Rafael e Miguel. Isso nem é nome de pessoa. El quer dizer Deus. Todo nome que termina com El quer dizer Deus. Samuel, Gabriel, Miguel, tudo quer dizer Deus alguma coisa. Por exemplo, Miguel, quem como Deus? Tá vendo? Rafael, Deus cura. Tá? Então quer dizer, todos esses nomes significam Deus alguma coisa. Então não é um nome de pessoa, não é um nome próprio. Ok? Então como eles são mensageiros de Deus, então eles vêm, traz uma mensagem, então Deus, não é? O autor sagrado deu esse nome para eles. Ok? Então nós só conhecemos 3 nomes de anjos na Bíblia, que nós celebramos agora no dia 29, a festa desses 3 arcanjos. Tá? O primeiro deles é São Miguel, que está lá em Apocalipse 12, livro de Daniel, que significa quem como Deus, quem é como Deus. Ok? Depois, São Gabriel, o anjo da Anunciação, que anunciou a Maria que Jesus ia nascer, anunciou a Santa Isabel e a São Zacarias que São João Batista iria nascer. São Gabriel quer dizer força de Deus, a força de Deus. E Rafael é aquele lá do Antigo Testamento que acompanhou Tobias naquela viagem. Quer dizer, Deus cura. Está lá no livro de Tobias, capítulo 12, versículo 15. Então nós só conhecemos esses 3 anjos. Então não acredite em anjo não sei o que. Isso tudo, gente, é balela para te enganar. É só esses 3. Os anjos, eles têm uma hierarquia. Querubins, serafins. Isso é uma hierarquia. Isso não é nome. Tá? Potestades. São 7 categorias de anjos. Ok? O anjo, ele é para servir a Jesus Cristo. Diz lá a carta aos Colossenses. Tudo foi criado por ele e para ele. Então os anjos, eles foram criados para servir a nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Inclusive tem uma tradição muito forte que diz que a causa da queda de Lúcifer foi isso. Ele não quis adorar Jesus como homem, porque Jesus se encarnou como homem. Então a queda dele foi mais por isso. Por isso que ele foi tentar Adão e Eva. Ele fala lá para Adão e Eva: vocês serão como deuses. Ok? Então, gente, os anjos foram criados para servir a nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, no dia 29 de setembro, a igreja celebra São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Os 3 únicos anjos que nós sabemos o nome na Bíblia. Ok? Então, gente, os anjos existem, é uma verdade de fé. Então, nós podemos e devemos pedir a sua intercessão e que eles possam nos proteger do mal. No dia 2 de outubro, a igreja celebra a festa dos Santos Anjos da Guarda. Por quê? Porque a igreja ensina que todo ser humano tem um anjo da guarda. Todo ser humano, se ele é homem, se ele é mulher, ele tem um anjo da guarda que é para essa vida. O catecismo da igreja ensina que quando a gente nasce, a gente tem um anjo da guarda para nos acompanhar nesta vida. Ok? Então, o anjo da guarda está lá, tem os textos bíblicos que falam isso. Né? O livro do Êxodo diz isso. Aquele anjo que foi na frente de Israel, do povo de Deus. O Salmo 90 fala isso, que Deus vai enviar um anjo para nos guardar. E vários textos da Bíblia, né, dizem que nós temos sim um anjo da guarda. Assim como, né, o demônio, ele fica ao nosso redor, como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Ele é um anjo mau. Ok? Então, nós também temos um anjo bom para nos proteger. Agora, claro, gente, o anjo ele é um mensageiro de Deus. Então, ele é como se fosse Deus. Ele é um representante de Deus. Então, é claro, quando a gente
comete um pecado, o anjo já não está, ele não vai nos guardar. Se a gente escolhe seguir ao demônio, por exemplo, o anjo não vai nos guardar. Tem até uma brincadeira que diz que se você estiver num carro a 190, 200 km por hora, o anjo pula pela janela. Então, isso quer dizer o quê? O fato da gente ter um anjo da guarda não tira a nossa liberdade. A nossa liberdade continua. Então, mesmo eu tendo um anjo da guarda, se eu busco o mal, aí o anjo não vai poder fazer nada. Deus não tira a nossa liberdade. Nós temos um anjo da guarda. Se a gente está nos caminhos de Deus, aí ele vai nos proteger. Agora, se a gente não está nos caminhos de Deus, aí ele não vai nos proteger. E quando a gente comete um pecado, é a mesma coisa. Ok? Então, dia 2 de outubro, a gente celebra os Santos Anjos da Guarda. Nós não sabemos o nome. Tá? Tem gente que pergunta: posso dar nome ao meu anjo da guarda? A igreja não fala nada sobre isso. Nem que sim, nem que não. Aí nós temos um anjo da guarda, mas a igreja nunca disse o nome do nosso, se nós podemos ou não dar um nome para o nosso anjo. Eu não dou nome ao meu anjo da guarda. Eu peço a ele que me proteja, rezo aquela oração. Você deve rezar aquela oração, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. A gente aprende quando criança. Mas eu acho que não sei se pode ou não dar um nome para o anjo, né? Não sei. Mas o mais importante é que nós temos esse anjo. Isso é o mais importante. Agora é só para essa vida. Quando a gente morre, o anjo volta para Deus e Deus deve dar uma nova missão para ele. Talvez até proteger uma outra pessoa. O anjo é só para esta vida. Não é para... depois que a gente morre, aí já não precisa mais do anjo. Porque aí nós vamos nos apresentar diante de Deus no que a igreja chama de juízo particular. Então, é só para esta vida. Ok? Então, nós podemos e devemos pedir o auxílio do nosso anjo da guarda para que nos proteja e nos livre de todos os males. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Então, é dogma de fé que os anjos existem, nos protegem, e nós temos o nosso anjo da guarda. Agora, claro, nós temos que fazer a nossa parte, né, gente? Viver na presença de Deus, viver na graça de Deus para que essa proteção aconteça. Ok? Então, espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Qualquer dúvida, pergunta, deixe nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em te responder. Ok? Que Deus abençoe você, que os santos anjos nos protejam de todos os males. Amém? Até a próxima.